casa cedinho para aprender, para conviver. Eu sou companheiro aqui do Rotary Clube de Nova Prata, um clube que está indo muito bem, né? E quero agradecer a governadora Ana pela confiança, né? Sou assistente da governadora, desejar muita luz ao companheiro Valmor na nova jornada. E o Valmor, estávamos organizando a assembleia e o Valmor, passamos todos os detalhes, e aí o Valmor me liga à noite para me convidar para fazer uma palestra. 11h30 da noite. Foi uma delícia, gente, porque quem trabalha com isso, a gente ama fazer isso. E ele ficou conversando, eu estava dormindo já, tinha sido um dia cansativo, e a minha esposa do lado e eu conversando com o Valmor sobre o tema da palestra. E o Valmor disse: o que tu vai abordar? Eu falei para ele: eu vou te dar retorno amanhã. E aí, depois desse papo, a minha cabeça começou a refletir, e eu acordei. E fiquei refletindo para poder dar uma resposta para o companheiro Valmor. E a resposta foi a frase do Fernando Pessoa: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, a minha palestra, eu vou convidar vocês para uma reflexão, um olhar para dentro. Vou falar um pouco da nossa missão e conectar também com aquilo que eu faço. Um pai dá 2 maçãs para o seu filho. E o filho morde as 2 maçãs. E o pai fala para o filho: mas meu filho, era uma para você e uma para mim. E o filho fala: mas eu mordi as 2 para ver qual que era mais doce para dar para o senhor. Eu tenho na minha jornada de trabalho profissional muitas bênçãos e muitas oportunidades. E uma delas é fazer parte do Rotary Club. E essas maçãs, então, também quero compartilhar um pouco com vocês nesse dia especial. Uma mensagem muito boa. Eu vendo a Ana falando, eu lembrava da visita da Ana aqui no nosso clube, e eu quero retomar isso quando a Ana trazia a cuia. E dizia o seguinte: para trabalhar o companheirismo. E ela trouxe também o avental. Eu acompanhei as visitas aqui na nossa área também, e ela deixava um avental para falar do serviço. É dessas 2 coisas que eu me lembro, governadora, mas tinha mais uma. Um espelhinho. E aí eu percebo o seguinte, que tudo que a gente fala, tudo que a gente faz tem um alinhamento e tem uma sequência no Rotary Club. E aí o governador traz a fórmula do sucesso e o governador Valmor fala em continuidade. O Rotary vem se falando em DQA, colocar mais mãos para contribuir, o nosso presidente brasileiro. Aliás, na fala do Valmor, uma coisa que me chama a atenção, e quando se vai para os Estados Unidos, é muito fácil de ver brasileiro, porque, olha, a gente está de amarelo lá, né? Não tem como não aparecer, e aí todo mundo gosta de nós. Sejam bem-vindos a Nova Prata. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Ontem à noite, conversando com a jovem a Ana RDR, eu perguntei para ela o seguinte, eu fiz isso com a minha filha também. Eu perguntei para a Ana, eu vou deixar uma mensagem para os companheiros rotarianos amanhã. O que tu poderia falar para mim? Se tu tivesse a oportunidade de deixar uma mensagem para os rotarianos, o que tu falaria para mim? Ela falou assim: tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Aí eu falei para a Ana, Ana, esse é o título da palestra minha amanhã. Né? E aí a Ana também hoje comentou sobre isso. Só vou passar na frente aqui, quebrar o protocolo, né? Deixa eu voltar aqui para o meu lugar. Ficou o passador. Ontem eu ajudei aqui a organizar a casa e tinha as companheiras da Casa da Amizade aqui ajudando. Como é bonito o Rotary Club, todo mundo ajudando para que a gente tenha esse ambiente, né? Esse espaço, o cafezinho. As meninas organizaram a rifa. Depois, pelo amor de Deus, apoiem o Rotary Club de Nova Prata. E a governadora Evanisa, que era governadora na minha gestão, ela me ligou assim, aí por 5 horas falando que estava num café e me convidando para jantar com ela. E eu preparando a minha palestra, muito preocupado com o assunto, e eu falei para minha esposa, mas eu tenho que ir. Ela me convidou, ela vai gostar para a gente conviver um pouco. E ela me traz a fórmula do Rotary Club de Nova Prata. Você colocou aí? Vem aqui, me ajuda, passa também, por gentileza. É assim. E aí eu fui lá, jantei, e o Rotary Club Nova Prata, aqui na nossa gestão, com um projeto que orgulha muito o Rotary Club de Nova Prata, que é um projeto global. Nós temos hoje aqui no Hospital São João Batista, né, um tomógrafo de retina, e isso também deu ao clube 100% de companheiros ou redes. Então eu queria compartilhar com os companheiros, com a área e com cada. Show de bola. Hoje está sendo velado, hoje vai haver um enterro do Papa em Roma, hoje pela manhã, né? Nós acompanhamos a semana toda e eu trouxe essa reflexão inicial, essa música, e eu gostaria que a gente refletisse um pouquinho, porque essa música tem uma provocação, o seguinte, que eu não morra sem fazer a minha parte. Então, todo mundo conhece, e eu gostaria de colocar essa música. Vamos lá. Bom, já. Essa música é uma música muito legal e ela fala assim: só peço a Deus que a vida não me seja indiferente. E eu queria convidar vocês, companheiros, companheiras, Rotararte, Interarte, que a gente refletisse, silenciasse um pouquinho a mente e o corpo. Coloca os pés no chão e fica aqui, em estado de presença. E eu quero que você reflita um pouquinho. O que eu tenho de bom e o que eu posso colaborar mais para o Rotary Club? Dentro da minha condição, com as minhas características, no contexto que eu vivo. O que eu tenho de bom?
Muito bem. A gente precisa parar, às vezes, silenciar um pouco e reconhecer os nossos dons, as nossas capacidades. Nós vivemos um mundo, muitas vezes, com muitos estímulos, com muitas vozes, com muitas demandas, com o telefone celular que não para. E eu fico pensando e ficava imaginando nesse preparo, quantas bênçãos um grupo que nem esse leva para o universo, para as pessoas, com as condições de cada um. Falando com a minha filha, que também foi intercambista do Rotary, falando com pessoas mais experientes, a nossa missão é ajudar. E o comprometimento eu pego o que eu tenho de melhor e transformo em bênção para as pessoas. E se a gente resolver um pouquinho assim, eu ouvia ontem, se a gente ajudar uma pessoa só, já vai ter valido muito a pena. Então, quando se fala no início, lendo a cartilha do Rotary, no início do Rotary, se questionava o seguinte: eu quero crescer ou não quero crescer? Lá nos Estados Unidos, não é? Os primeiros companheiros, será que nós queremos crescer ou será que nós não queremos crescer? E muitas vezes se tinha medo de crescer. A gente tem medo de crescer. E como é que nós crescemos? Quando a gente se doa com o que a gente tem, quando a gente é comprometido com o que a gente é capaz de ajudar. E deve valer muito a pena ser comprometido, porque eu vejo muitas pessoas que ajudam e ajudam de novo. Um exemplo é o companheiro Marco, aqui de Nova Prata. Ele passou desde a decisão, desde Caxias, quando a gente conversou com o Valmor preocupado. E é impressionante, onde a gente vai encontrar o companheiro Marco. Então a mensagem que eu quero dizer para vocês hoje é que quando a gente se compromete, a gente vai ter benefícios. E o grande desafio de ser rotariano é pegar o que eu tenho de bom, não só de rotariano, na vida pessoal. Pega o que você tem de bom e abençoa as outras pessoas. Conversando com a companheira Beth, a nossa protocolo, ontem, ela falou: eu vi que você tem esse anel preto aqui do lado direito, né, da mão. O ser humano tem luz, tem coisa que a gente é bom, tem coisa que a gente gosta, tem coisas que nós fazemos bem, nós temos dons, e todos nós temos também um lado sombra. Eu duvido que muitos de vocês aqui já não pensaram: mas o meu tempo, mas o que eu vou fazer? Onde é que eu fui me meter? Né? Todos nós temos um lado luz e um lado sombra. E na nossa profissão a gente tem aqui no lado esquerdo um anel de aço, né? E é engraçado, vou brincar agora, Valmor, né? O lado sombra, né? Tem uma outra coisa aqui, né? Tem um outro anel. Significa o seguinte: eu tenho que conviver, eu tenho que lidar bem com as dificuldades, e eu tenho que me doar também com os meus limites. E esse anel significa solidariedade. Eu pego o que tem de bom e transformo em bênção para as outras pessoas. Então, muito obrigado. Então, sem conversar. Vocês já fizeram uma reflexão, olharam o lado bom. Sem conversa. Eu só quero que vocês mantenham um contato visual simpático com um colega. Mas assim, deixa eu falar primeiro, depois a gente faz o exercício. A gente vai fazer um contato visual com um colega, em silêncio, pode qualquer coisa menos falar. Só olhar para um colega do lado, primeiro colega do lado, e ter um olhar, não aquele olhar que pressiona, mas também não um olhar tímido, um olhar verdadeiro, simpático para o colega. Em silêncio. E nesse olhar, você vai aprender a enxergar coisas boas da pessoa. Em silêncio. Pode escolher um colega do ladinho, sentados mesmo. E mantenha em silêncio, gente. Não pode falar. A parte mais difícil da comunicação é ficar quieto. Então eu peço a gentileza, mantenha o contato visual, sem falar, e veja coisas boas no outro.
Tem que ser em silêncio. Isso. E é interessante, mantenha um contato visual, simpático, sereno. É interessante que às vezes a gente não mantém esse contato visual por muito tempo. A tendência é a gente desviar. Mas no Rotary Club, ou na família, ou nos grupos que você participa, agora pode parar já, né? Só que é para ficar quieto. A Ana falou aqui que tem gente que já está apaixonada. O abraço eu vou deixar para o final. Mas eu penso que a mensagem para nós, primeiro é reconhecer o que a gente tem de dom e de força. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é perceber os dons e o que o outro tem de bom. E aí nós vamos viver a palavra Rotary, nós vamos aprender que nós temos que trabalhar junto. Que todo mundo precisa de oportunidade, mas para isso tem que enxergar o que a pessoa tem de bacana. E não só enxergar, tem que falar. O companheiro Valmor me chamou para uma tarefa e eu disse, mas eu tenho que fazer o que, companheiro Valmor? Ele falou assim, usa o que você tem de bom para resolver o problema. Então agora, eu não quero que seja diálogo, porque o nosso tempo é muito precioso, o tempo de cada um. Eu quero que você fale uma coisa boa que você viu para a pessoa com quem você olhou. Uma coisa boa que você sentiu para outra pessoa. Pode falar isso. Quem fez o... Turma, não é para conversar, é só para falar o que viu de bom, recebe e abençoa outra pessoa. Eu trabalho com... Só que quando a gente dá a palavra, depois para puxar de volta... Turma, eu sei que vocês estão querendo conversar. Eu já vou finalizar a minha apresentação. Nós vamos ter tempo para conviver, perfeito? Eu só queria plantar uma ideia que nós precisamos, primeiro, perceber a nós mesmos, depois aprender a olhar um pouquinho para o lado e valorizar o que nós temos. Cuidar do que nós temos. Eu imagino que muitos de vocês, assim como eu, foi muito bem acolhido no Rotary Club, muito bem tratado, muito respeitado. E se a gente está aqui, a gente se sente com compromisso com o Rotary Club e com as nossas ações. Não adianta eu só enxergar ou saber o que as pessoas têm de bom. Eu tenho que fazer isso virar bênção para as outras pessoas. E os líderes que estão aqui, o papel da liderança mais importante de todos é ouvir e comunicar, mas comunicar coisas boas. O lado sombra nosso muitas vezes fica plantando ideias negativas. Não vai dar certo. Eu não quero crescer muito porque eu quero qualidade, eu não quero perder quem eu tenho. E são crenças importantes. Eu tenho que valorizar em casa primeiro, eu tenho que olhar para mim primeiro. Senão como é que eu vou servir fora? Perfeito? Então, às vezes eu percebo que alguns colegas me dizem assim, como é que eu faço para engajar pessoas? Está aí a resposta. Enxergue, valorize e dê trabalho. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito, muito feliz.
Eu venho me preparando para esse papo desde o dia que eu recebi o convite. Todo dia um pouquinho, para melhorar. E aí eu pensei o seguinte, eu quero ir lá e passar uma impressão de uma pessoa bem leve. Mas a gente fica nervoso. Aqui está lá na nossa cartilha, né? O Rotary nasceu do espírito de tolerância, gente. Nós temos conflito de gerações hoje no Rotary. E eu queria falar do meu coração para vocês. Investe no Rotaract, cuida do Interact, com todo o amor do mundo, com dinheiro, com formação. Deixa eles brincar, deixa eles dançar. A gente vai para aqueles eventos maravilhosos, né? Espírito de tolerância. Nós temos, eu conversei com o companheiro Marco, né? Nós precisamos renovar o Rotary, mas tem que fazer isso de uma forma harmônica, sem tumulto. Tolerância é extremamente relevante. E aí é o seguinte, você quer ganhar um jogo, você tem que ter craque, certo? Você quer ganhar um campeonato, tem que ter time. Você quer ganhar vários campeonatos, tem que ter diretoria, tem que ter organização, tem que ter um grupo que pensa. E eu fico muito feliz quando eu escuto o Valmor dizendo que o propósito é dar sequência. Então que a gente trabalha a tolerância. A boa fé, gente, às vezes eu não tenho tudo, mas eu me dou com o que eu tenho, do meu jeito, está tudo bem, não preciso ser perfeito, ser excelente. Só faz, só põe a mão, não fica com medo de ajudar. Vai com boa fé. E qualidades, características então, tolerância, boa fé e serviço. A vida, ela ganha uma perspectiva bacana quando você serve. E aí a Vanisa me dizia, eu perguntei a Vanisa, experiente, governadora, que me deu a oportunidade de palestrar lá em Passo Fundo, me enriqueceu muito, estava muito mais nervoso lá, né? A idade vai ajudando a gente a melhorar. Só toquei um violãozinho lá porque eu tinha mais tempo. Mas o serviço, gente, eu perguntei para a Evanisa, Evanisa, eu vejo você nos eventos, eu vejo essa doação toda, o que você ganha? Ela falou, Declei, você não sabe o valor de ver aquela criança lá no hospital feliz. É de arrepiar, gente, né? É lindo esse retorno. O nosso Mário César, brasileiro, gostei da dancinha dele que o Valmor mostrou. Estamos começando bem, né? Com energia positiva. Ele fala de renovação. O Rotary tem que ser dinâmico, significa, tem que envolver todas as pessoas, onde elas podem ajudar, em todas as funções, gente. De verdade, tem que enxergar o lado bom das pessoas e elevar as pessoas. Esse é o papel nosso, né? E aí nós vamos ter grande impacto. Na semana que vem, em Nova Prata, nós vamos ter a corrida aqui do Rotary. A comunidade abraçou a corrida, patrocinou a corrida. Como que é possível no contexto que a gente vive. Mas tem muitas inscrições para cuidar da saúde. E envolver o rotarianos jovens. E as coisas funcionam. Vai para frente. Então, renovação extremamente relevante. O que é renovação? A minha interpretação? Tem horas que eu contribuo e tem horas que eu deixo que o outro contribua do jeito dele. Né? E assim a gente envolve todas as pessoas. Ele fala de ação, unidos para fazer o bem. Nós conversávamos no carro ontem organizando, né, Marco? A juventude hoje quer ação, quer ajudar. Eles vivem num mundo diferente. Quer ação, quer envolvimento, quer ajudar as pessoas. E aí, assistindo o nosso próximo presidente, ele fala o seguinte: nós temos que identificar necessidades na comunidade e envolver as pessoas para ajudar quem precisa. É isso que faz o Rotary abençoado. É isso que faz a gente ter vontade de ajudar. Eu tenho aqui um vídeo americano sobre empatia, né?
Eu não vou quebrar o tempo, então eu queria mostrar esse vídeo rapidinho e eu peço a reflexão dos senhores. Se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês, faça o melhor que você pode, onde você está, com o que você tem, isso é maravilhoso. Se você vai entrar como presidente, como governador, incentive e veja todas as pessoas, faça um trabalho bacana em casa, dando valor para cada companheiro, encontrando formas de fortalecer as pessoas, para a gente crescer cada vez mais. E nós precisamos muito no mundo resgatar a humanidade, a nossa humanidade, cuidar mais dos nossos idosos, cuidar da nossa educação, das crianças. Nós estamos no mês do meio ambiente, então o rotariano pode ser a diferença que o mundo precisa. Além da gente aprender muito com o Sicredi, a gente também pode aprender muito um com o outro. Eu vou finalizar a minha apresentação pedindo para vocês, eu vou falar primeiro, depois você faz, levanta, pega na mão da pessoa que você olhou nos olhos e abençoe a pessoa que você sentir. Fale primeiro um, depois outro, não é diálogo para a gente dar sequência aqui, e já aproveito para agradecer a todos os governadores, agradecer a confiança do Valdemar, agradecer o Rotary Clube de Nova Prata e deixar um abraço no coração de cada um de vocês. Levanta e abençoe o seu colega.